Paz do Senhor Jesus, meus irmãos, sejam muito bem-vindos. Você está participando, você está no canal, falando de Jesus. E é com muita alegria que eu estou aqui para trazer uma palavra de Deus para a sua vida neste momento, Que o Senhor possa assim estar te abençoando, te dando vitória. E hoje nós vamos falar de algo especial. Hoje nós vamos falar de amor. Nós vamos falar de um amor que é incomparável, Nós sabemos que o maior amor que existe aqui na Terra é o amor de mãe. Mas ainda existe um amor maior do que o de mãe. O amor de Deus. E nós vamos falar sobre um Deus de amor. Sobre um Deus que te amou. Te amou e demonstrou esse amor ao enviar Jesus Cristo para morrer na cruz do Calvário. Tem um texto que ele diz que uma mãe pode até esquecer do filho que se amamenta. Todavia, o Senhor, ele não esquece de você. Então, esse Deus, ele é um Deus de amor. E nós vamos hoje estar baseando o nosso texto no versículo-chave do Novo Testamento. É a base do Novo Testamento, é esse versículo aqui. Que é o Evangelho de João, capítulo 3, e o versículo 16. Que nos diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse versículo é uma poesia, esse versículo é lindo, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Nossa, há uma mensagem nesse versículo, mas antes eu quero te pedir que, se você não for inscrito aqui no canal, se inscreva nesse canal, deixe seu comentário, ative o sininho de notificação e vamos para a nossa mensagem sem mais delongas. Meus irmãos, há algumas coisas que me chamam a atenção aqui nesse texto. Quando eu leio esse texto, eu muito me alegro com o Senhor. Eu me alegro nesse texto aqui. Nesse texto aqui eu vejo expresso o amor de Deus para com a humanidade, com o homem. O mundo aqui, quando se fala de mundo, está se referindo do ser humano. Está falando do ser humano. Era isso que o apóstolo João estava querendo dizer. Porque Deus amou o mundo, Deus amou o homem. De tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Quem é que amou? Deus. Eu quero parar para perguntar você neste momento. Você já parou para pensar quem é Deus, como a Bíblia descreve? Você já parou para analisar a grandeza de Deus, o tamanho de Deus, a imensidão de Deus? Davi diz que os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento as obras de suas mãos. Quando nós olhamos quem é Deus e em comparação à nossa pequenez, nós podemos entender a dimensão desse texto que nós acabamos de ler, desse versículo. Há uma dimensão muito profunda nisso aqui. Há algo muito extraordinário nesse texto. Porque Deus, ele é poderoso. Você já olhou a grandeza do mar? O mar aqui, para nós. Você já olhou a grandeza? Agora você vai ampliando isso aí. Você já olhou a grandeza da Terra, do planeta Terra? Você já olhou a grandeza do sistema solar, dos planetas? Você já olhou a grandeza do Sol, a grandeza das estrelas no universo, do universo em si? Você já olhou quanto tudo isso aí é grande, é tremendo? Tudo isso aí foi feito pelas mãos de Deus. A Bíblia diz que Deus é dono do ouro e da prata, ou seja, ele não tem falta de nada. A Bíblia diz que ele chama as estrelas pelo nome. Ele conhece elas todas e chama pelo nome. A Bíblia diz que Deus conhece o homem quando ele está formando no ventre da sua mãe. Antes de formar o homem, Deus já conhece o homem. A formação do homem no ventre da mãe. A Bíblia diz que Deus dizendo que antes que houvesse dia, ele era. E ninguém pode escapar da mão dele. O que eu quero falar com tudo isso aí? Que esse Deus que João está falando, que ama o mundo, não é qualquer pessoa.
porque Deus é uma pessoa, não uma pessoa humana, mas Deus é uma pessoa, pois ele é composto de emoção, sentimento, ele sente amor, ele sente ódio, ele tem pensamento, ele toma decisões, então ele é uma pessoa, Deus é uma pessoa. Então, João não está falando de qualquer pessoa, João está falando de um Deus grandioso, de um Deus tremendo, de um Deus que não tem falta de nada, de um Deus que pode tudo, de um Deus que tem poder para tudo, mas ainda assim, ele parou para te amar. Isso aqui é muito tremendo. Ainda assim, ele parou para me amar. E ele não amou com qualquer amor. Ele não amou de qualquer maneira. Ele diz o seguinte, porque Deus amou o mundo de tal maneira. Tal. Que palavra é essa? Não existe esta palavra. Na verdade, João não encontrou palavra para descrever o tamanho do amor de Deus. João não encontrou palavra para descrever o tamanho do amor de Deus para com o ser humano. Isso aqui nós precisamos entender, gente, você que está me assistindo, você que está assistindo esse vídeo agora, você precisa entender isso aqui, sabe? Ele nos amou de tal maneira, nós temos um Deus, esse Deus foi quem criou tudo. Hoje a ciência tenta dizer que Deus não existe, a religião é uma tolice, é uma loucura da mente humana e isso vai iludindo as pessoas e as pessoas não entendem que existe um Deus que no final de tudo irá julgar o homem. Salomão diz que podemos fazer tudo, mas não devemos nos esquecer que um dia iremos prestar contas a Deus. Um dia nós iremos prestar conta a esse Deus. Mas eu quero deixar uma coisa bem clara, muitas pessoas irão ser condenadas ao inferno, muitas pessoas irão perder a sua salvação porque rejeitou esse amor. Olha o que João diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Você entende que a parte de Deus foi feita para que você pudesse ser salvo, para que você pudesse ter o direito de não perecer. Perecer é participar da segunda morte, é perder a salvação. Eu vou falar aqui de forma clara, perecer é perder a salvação. Deus amou o mundo que deu o seu Filho unigênito. Olha a demonstração. Que maior demonstração de que essa? Qual é a mãe que teria coragem de dar o seu filho para morrer em uma cruz, um sofrimento que Jesus morreu? Porque Jesus morreu um sofrimento horrendo, em humilhação, em um flagelo terrível. Jesus foi humilhado, Jesus foi... a carne de Jesus foi rasgada pelo chicote dos soldados romanos. Os soldados romanos. Lança perfurou Jesus Cristo do lado. Sabe? Jesus colocaram uma coroa de espinho no Filho de Deus, cuspiram no teu rosto, bateram no rosto de Jesus, humilharam, colocaram ele para arrastar uma cruz pesada nas ruas de Jerusalém, penduraram no madeiro, pregaram as suas mãos com pregos para o sustentar na cruz. Que coisa dolorosa, meus irmãos. E Deus deu seu Filho para que sofresse isso, para que você pudesse ter a oportunidade de não perecer. Isso é amor. Se isso não for amor, existe uma música que diz, um hino que diz o seguinte: se isso não for amor, o céu não é real. Nada existe. É uma loucura, isso é amor. E às vezes levamos a nossa vida como se tudo estivesse bem. A nossa vida espiritual totalmente acabada. Não paramos para analisar a oportunidade que nos é dada. Sabe, é uma loucura, irmãos, ir para o inferno. E muita gente vai perecer no fogo eterno por rejeitar o amor de Deus. Sabe? As pessoas não vão para o inferno pelo pecado que cometeu, mas pela graça que rejeitou. As pessoas não vão para o inferno pelo pecado que cometeu,
mas pela graça que rejeitou. Porque pecador nós somos. Nós não vamos para o inferno pelo nosso pecado. Nós já estamos condenados pelo pecado. Mas a graça nos foi dada. A pessoa vai para o inferno é porque rejeita a graça. Então, a pessoa é pecadora. Mas se ela aceitar a graça, aceitar o Filho de Deus que foi enviado, o pecado não os levará para o inferno, porque Jesus Cristo pagou o preço pelo pecado. O preço foi pago pelo pecado. Sabe por quê? Porque o salário do pecado, o apóstolo Paulo diz que é a morte. Quando Deus falou com Adão, olha, de todo o fruto dessas árvores que existem no jardim, você pode comer. Coma livremente. Só tem uma coisa, do fruto do conhecimento do bem e do mal, vocês não comerão. Falando para Adão e a sua mulher, não comerão. Porque nos dias em que dela comer, vocês morrerão. Por quê? Porque pecaram, porque se afastaram, porque desobedeceram, caíram da graça. E isso passou ao homem, a humanidade se afastou de Deus, a humanidade andou a largos passos longe de Deus. Mas Deus amou o homem, Deus amou a humanidade. E o que ele faz? Ele envia o filho para morrer, o único filho para morrer na cruz do Calvário. Eu estava fazendo uma live agora num aplicativo chamado UpLive. Eu estava justamente falando desse texto aqui, sabe? Eu estava justamente falando desse amor. Eu estava justamente falando que Deus não tinha vários filhos e decidiu enviar um para morrer. Não. Deus tinha um único filho. E ele deu esse único filho para morrer na cruz do Calvário, para que o homem não perecesse, para que tenha a vida eterna. Amados, olha que coisa interessante. Qual é o objetivo de Cristo? Aqui nós estamos vendo 3 coisas interessantes. Primeiro, um Deus que ama. É a primeira coisa que eu quero que você entenda nesse texto. A primeira coisa. Eu quero que você grave isso aqui. Vamos dividir esse versículo em 3. Primeiro, Deus que ama. Nós encontramos nesse versículo um Deus que ama. Um Deus que, apesar da sua grandeza, Ele nos ama. Um Deus que, apesar do seu poderio, Ele nos ama. Um Deus que, apesar de poder fazer tudo que lhes vem à mente, Ele nos ama. Sabe? É isso que é a primeira coisa que eu quero deixar claro para você. Talvez você está vendo esse vídeo e a sua vida tem falta de amor, você tem falta de amor na vida. Você sente uma pessoa com falta de amor. Não sente que as pessoas o amam, ou que as pessoas se sentem só. Tem muitas pessoas que se sentem só, tem muitas pessoas que se sentem mal amada, sabe? Se sente triste. Tem muitas pessoas que se sentem triste. Tem muitas pessoas que se sentem rejeitada, se sente sozinha. Mas eu quero te falar uma coisa. Não esqueça que o seu Deus, Ele te ama. Ainda que as pessoas em volta de você não te amam. Nós estamos vendo aqui nesse texto que o nosso Deus, Ele ama. É a primeira coisa que eu quero que você entenda. Está só, está abatido, está triste, está no meio de uma multidão se sentindo só, se sentindo sem amor. Aquela pessoa que você pensava que ia te amar não está te amando, não se importa com você. Existe um Deus que te ama e se importa com você. Primeiro ponto, Deus ama. Segundo ponto, Ele ama a tal ponto de enviar o seu Filho para morrer na cruz. Para que Jesus Cristo foi enviado na cruz? Qual o objetivo de Cristo? Segunda parte desse texto aqui. Para que o Filho de Deus foi enviado na cruz? Para que Jesus veio e morreu? Para que Jesus teve que nascer de uma virgem, se tornar homem, sendo ele Deus? Qual foi o objetivo de Cristo? Qual foi o propósito de Cristo? O propósito de Deus, esse Deus de amor, enviar o seu Filho? Será que Deus não amava o seu Filho? Será que Deus não se importava com seu Filho? Com certeza sim, Deus se importava. Mas o amor de Deus para com a humanidade fez Deus tomar essa atitude de
porque não houve saída. A Bíblia diz que Deus, olhando dos céus para a terra, não viu um justo sequer, não viu ninguém que buscava a Deus. Todos se afastaram. Todos se afastaram. Todos andaram no seu próprio caminho, sabe, sem querer saber de Deus. E não houve um meio de resgatar esse homem. O único meio que Deus encontrou foi enviando o seu filho. Com qual objetivo? Amou de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O objetivo de Jesus, o objetivo de Deus enviar Jesus Cristo na cruz foi para que o homem não perecesse, foi para que o homem tivesse a vida eterna. Então, meus irmãos, lembre novamente, o homem não se perderá pelo pecado que cometeu, mas pela graça que rejeitou. Às vezes, as pessoas estão perecendo, saindo desse mundo e sendo condenadas eternamente, não pelos pecados horrendos que cometeu, mas porque rejeitou a graça, porque rejeitou esse amor, porque rejeitou o que Cristo fez por ele. Então, que você possa guardar essa palavra no seu coração e saber que o objetivo de Cristo, ao vir a este mundo, ele veio para te fazer uma ponte. Imagine uma ponte. Imagine um rio imenso. Tem uma margem, está uma pessoa, do outro lado está outra. E não tem como passar. O rio é muito profundo. Era assim, estava o homem e Deus, um abismo. Havia um abismo entre o homem. Há um abismo entre o homem e Deus. E Jesus Cristo veio e fez-se uma ponte para que o homem pudesse atravessar e chegar até Deus. Então não rejeite esse amor. Não rejeite esse amor de Deus. Não rejeite. Que você possa glorificar a Ele por esse amor a cada minuto da sua vida. E que você possa aceitar isso aí como um presente. Deus, Ele é um Deus de amor. Deus, Ele quer o melhor para você. Ele quer a sua salvação. Então que Deus abençoe a sua vida. E que você não é inscrito no canal, eu te peço que você se inscreva nesse canal. Ajude esse canal a crescer. Porque é para a glória e honra do nome do Senhor Jesus.